Vocês se lembram daquela época nostálgica, quando a gente comprava uma fita de vídeo ou até mesmo alugava e ela começava desse jeitinho aqui? Ou desse jeitinho aqui? Às vezes a gente até cantarolava junto a musiquinha, não é? Mas também haviam alguns casos que nos deixavam com medo, né? Eu diria que é a mesma coisa com a vinheta do Supercine ou do Plantão da Globo, trazia uma sensação meio estranha, perturbadora. No vídeo de hoje, eu reuni alguns casos de logos, intros, vinhetas, chamem como quiser, de distribuidoras e produtoras de filmes que apareciam logo ao iniciar uma fita de vídeo ou dar o play em um filme no DVD. Eu sei que vocês vão amar esse vídeo e vão querer uma parte 2. Vamos começar aqui com a Ismail Productions, que é uma companhia de filmes paquistanesa que foi comandada pelo produtor cinematográfico paquistanês Chaudhary Muhammad Ismail. É daí que vem o nome da produtora, né? Eu não encontrei muitas informações a respeito dela na internet, mas de uma coisa eu tenho certeza. Essa logo aqui, se eu fosse criança e visse isso aqui, eu ia ficar uns dias dormindo de luz acesa. Então nós temos essa primeira vinheta, né, dessa produtora, que foi usada de 81 a 1987. E é uma coisa assim, meio sem sentido, meio sinistra. Então tem uns raios, esse fundo escuro e do nada aparece um cavalo. E eu acho que esse é o fator medo aqui, fora que parece, ao meu ver, que quando eles usam esses efeitos antigos, mais analógicos, parece que dá um medinho maior na gente. Não só isso, os efeitos sonoros são bem altos. Então imagina, você coloca lá a fita VHS, tu vai assistir um filme tranquilo, aí do nada aparece essa vinheta aqui. O que vocês acharam dela? Aqui eu tô falando vinheta, mas eu sei que em inglês eles usam o termo logo, mas eu vou continuar falando assim mesmo, porque eu acho que vocês já estão mais familiarizados. Mas se tem um termo específico pra isso, aí vocês me expliquem melhor aqui nos comentários, ok? Há uma segunda vinheta dessa produtora paquistanesa e não muda muita coisa não, continua com esse ar meio sinistro. Agora vamos falar da Bari Filmes, que eu também não encontrei muitas informações, mas ao que parece é uma companhia de filmes indiana. E essa vinheta aqui eu achei meio tensa. Depois eu explico pra vocês, tem uma teoria bizarra a respeito dela. E a princípio, quando a gente a vê, traz um ar meio estranho e esse ambiente. E também não aparece a logo da empresa, em nenhum momento aparece a logo. Nem parece que é uma vinheta de uma produtora, de uma companhia, de uma distribuidora. Bom, agora eu vou explicar o contexto para vocês, porque parece tudo muito estranho, muito bizarro, né? Eu também senti isso quando eu vi pela primeira vez. A tela vai se aproximando do túmulo de Imam Bari, eu acho que é assim que fala. Só que enquanto ela se move para cima, nós temos um raio que é exibido, depois dá um corte, e aí nós temos essas paisagens. Achei isso aqui meio sem nexo, mas enfim. E depois, do nada, pula de novo pro túmulo. É isso. Ah, mas tia Nostalgia, e essa tal da teoria a respeito dessa vinheta? Tem uma teoria que nela você pode ver uma garota, uma mulher pendurada. E eu não vou dar mais explicações aqui, mas quem entendeu, entendeu. Eu vi nos comentários as pessoas falando a respeito disso e eu fiquei procurando e foi meio difícil a princípio, talvez por causa da qualidade da imagem, mas depois eu percebi que no canto esquerdo, na parte superior,
parece, não o corpo inteiro, não é que parece o corpo inteiro. A princípio eu achei que era isso, aí eu fiquei, ué, cadê? São só as pernas, é como se fosse uma mulher, uma moça de vestido, e aí você consegue ver as pernas, como se tivesse pendurada em algum lugar. Mas o que dizem é que isso se trata apenas de uma pareidolia, que não é exatamente o que nós estávamos pensando. Fábrica é um centro de pesquisa em comunicação, estúdio de cinema e escola com sede em Treviso, na Itália. Ela faz parte do grupo Benetton, que também é proprietário da linha de roupas United Colors of Benetton, que foi fundada em 94. Até aí tudo bem? Sim, se não fosse essa vinheta aqui. Se eu fosse criança e eu visse isso aqui, misericórdia. Eu nem sei qual seria a minha reação. Eu acho que eu ia ter o piripaque do Chaves. E vocês? Nós temos aqui o close em um rosto, né? Dá pra perceber que é um rosto e parece aqueles lances de paralisia do sono. Aí nós temos o close nesse rosto. E se fosse só isso, tudo bem. Mas do nada, um par de olhos se abre. E é isso que causa uma sensação de medo, uma sensação estranha. E se nós percebemos bem, os olhos, cada um tem uma cor diferente. E é também explicado em uma wiki que é dedicada a esses casos, que as pupilas estão cobertas por uma barra preta no meio de uma tela azul, que é refletida nos olhos. E que a gente consegue ver isso muito bem no olho esquerdo, o que cria a ilusão de pupilas em fenda vertical. Há também relatos de que existem algumas variações dessa vinheta, como por exemplo, iniciar com os olhos abertos, ou tem apenas uma tela preta e está escrito fábrica. É também citado uma coisa que eu achei interessante, que muita gente não leva muito a sério, mas existe uma fobia que se chama escopofobia, que é o medo de ser observado. Em algumas pessoas que têm essa fobia, isso aqui pode causar muito medo. Mas também é explicado que o fator medo também pode acontecer. Por quê? Porque você não espera que o par de olhos se abra do nada. E essa vinheta me lembrou uma outra, que é da Vadimon, eu acho que é assim que fala, que era uma distribuidora de filmes espanhola. E a logo deles é lá do início dos anos 80, e eu achei isso aqui bem... Uau, eu gosto de editar vídeos. Sabe quando a gente é criança e a gente descobre que dá pra usar os efeitos de edição de vídeo, usar fundo verde, essas coisas? Então, aí a gente se acha os mestres das edições de vídeo. É ou não é? Porque olha só, tem esse fundo de galáxia, aí do nada, né, abrem esses olhos, que pode ser medonho pra algumas pessoas. Aqui eu confesso que eu achei engraçadinho, porque tá bem essa coisa de, nossa, é a minha paixão editar vídeos. Mas temos que levar em consideração que isso aqui é do início da década de 80. Então era algo muito uau, como é que eles fizeram isso? E aí tem toda aquela coisa mostrando planetas, a lua, e aí aparece a logo da Vadimon. E eu até achei a musiquinha da hora. O que vocês acharam? Esse aqui não tá tão ruim não no fator medo. A Oz Film foi um estúdio independente de cinema que funcionou lá na década de 10. É meio estranho falar década de 10, né? Mas foi isso mesmo, foi em 1914. Foi fundada por um tal de L. Frank Baum e eles tinham como objetivo produzir filmes mais voltados para a família, porque segundo eles, não haviam tantas opções como essas no mercado e as crianças assistiam muitos filmes considerados violentos. E isso segundo eles, ok? E aí veio essa ideia de criar produções mais voltadas para a família, né, crianças, algo que não fosse tão impactante, e a ideia parece boa. Tanto é que as pessoas gostaram. Por um lado, foi um grande sucesso, mas falando a respeito de dinheiro, money, comercialmente falando, não foi uma ideia tão boa assim. Não deu um retorno financeiro para eles. Pelo contrário, só prejuízos. Eles só conseguiram fazer 5 longas e 5 curtas-metragens. 4 dos filmes estão encontrados, não são lost media, por incrível que pareça, e você encontra na própria Wikipedia completo. Quanto aos curtas, parece que são todos mídias perdidas. E como é algo muito antigo, eu acho que está perdido para
sempre. Parece que só um curta-metragem que sobreviveu, mas de resto, tudo lost media. Essa empresa depois foi absorvida pela Metro Pictures, que depois virou, sabe quem? A MGM, conhecidíssima, né? Mas agora vamos falar aqui da sua vinheta. Eu achei isso aqui meio assustadorzinho. Eu achei isso aqui meio bizarro. Se eu fosse criança, ficaria com medo. Atualmente não, eu achei até que bacana, algo bem artístico. Nela nós temos essa mulher, que dizem que é a princesa Ozma, que foi interpretada pela atriz Vivian Reed, e também existem algumas variações dessa vinheta. E o que deixa bizarro é que é só a cabeça dela, né? Dizem que se você prestar bem atenção, você consegue ver o corpo também. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que esse caso aqui, maioria já conhece, né? Quem gosta desse tema. Mas para quem não conhece, eu vou falar agora das vinhetas da Classic Chupo. E antes que cheguem aqui, mas é assim que se pronuncia assim? Gabor Chupo, húngaro, que foi para os Estados Unidos e lá ele começou a trabalhar como animador, fez muito sucesso, trabalhou nos Simpsons, responsável pelos Anjinhos, Rocket Powers, os Thornberrys. E claro, ele tem o seu estúdio de animação, que fica em Los Angeles, na Califórnia. E agora vamos falar de suas vinhetas, que em si são bem psicodélicas. E eu acho que para alguns esse é o fator medo. Tem esse zoião que fica tudo misturado, um zóio maior que o outro. É relatado que muitas crianças, ainda mais lá dos Estados Unidos, que tinham um contato maior com essa vinheta, tinham muito medo dela. O negócio é tão tenso que até hoje tem gente que faz montagem, tem um monte de vídeo. Já tinha visto alguma delas? Esse caso aqui é bem interessante, e aqui eu vou falar da JSC Vid Television Company, que depois mudou o nome para Vid Digital e depois apenas Vid, que é uma empresa de televisão russa que produz diversos projetos televisivos, de programas de entretenimento a talk shows e documentários. Ela foi fundada lá no início da década de 90, no dia 26 de abril de 1990, e essa logo é tão estranha, que os próprios responsáveis por essa ideia, os donos dessa empresa, explicaram a história por trás. Por que que escolheram isso aqui? Por que que fizeram algo desse jeito? Bom, segundo Alexander Lyubimov, é o seguinte: queríamos que o símbolo fosse vivo. Naquela época, todo mundo estava envolvido com computação gráfica, mas queríamos um artefato vivo. Pensamos na MGM, onde o filhote de leão ruge, mas não queríamos animais, queríamos um símbolo. E o Oriente é rico em todos os tipos de símbolos. E é explicado que Andrei Rasbach, que também é responsável por essa empresa, foi ao Museu do Oriente para pedir ajuda à futura esposa de Vladislav Listiev, que trabalhava lá na época como restauradora. E aí ele pediu a opinião dela, né? O que você acha que eu poderia usar para fazer a vinheta da empresa, né? A logo da empresa. Foi mostrando as opções e em uma delas nós tínhamos uma cabeça de cerâmica de um filósofo taoísta chinês chamado Guo Xiang. E nessa cabeça de cerâmica tínhamos também um sapo de 3 pernas em sua cabeça. E ele pensou: vamos usar isso aqui mesmo? Vai chocar as pessoas. Rapaz, isso aqui não afugentaria as pessoas, não? Tipo, desliga a TV? Mas enfim, né? Estamos falando da Rússia. Vamos continuar aqui. Muitos diziam também que essa cerâmica lembrava muito o rosto de Boris Yeltsin. E esse símbolo aqui, nas culturas orientais, geralmente é interpretado como riqueza espiritual, mas também existe uma outra interpretação para ele, que é mais relacionado à riqueza financeira. Bom, em ambos os casos são coisas boas, né? Então tá tudo bem. Só que a máscara tem essas orelhas gigantes. E eles até falam que parecia bastante com o Cheburashka. Tadinho do Cheburashka.
Ficamos ali sentados por um tempo, olhando para ela e pensamos, bem, isso é algum tipo de porcaria? Algum tipo de cheburashka assustador? Mas as orelhas foram cortadas no computador e tudo imediatamente correu bem. Isso ainda segundo o Lyubimov. Quanto à sua trilha sonora, ela é do compositor soviético Vladimir Ratchikevich. Вид. Ничего не видно по вашему виду. Existem também várias montagens na internet, porque foi um fator medo muito coletivo. Tipo nós com o plantão da Globo. Ainda bem que essas paradas não vieram pro Brasil, né? Eu já tinha medo da vinheta da Transtel, da TV Cultura, plantão da Globo, entre várias outras. Imagina eu vendo isso aqui. Телекомпания «ВИД» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Pra quem não sabe, em 2017 teve uma alteração na logo deles e agora a estátua tem as suas orelhas. Elas não estão mais cortadas. Mas muitos dizem que agora essa nova versão não dá mais medo, né? Perdeu a graça? É o que eu falo. Parece que quando a coisa tá muito bonitinha, né? Um render em 3D, uma coisa assim muito bonitinha, tecnológica, não dá medo. Parece que é aquela coisa mais analógica que dá medo na gente. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, mas olha, eu quero muito fazer uma parte 2 dele. Então, se vocês quiserem, comentem aqui, porque eu quero falar a respeito desse tema mais uma vez. Eu gosto muito de ficar pesquisando a respeito dessas intros, vinhetas, logos de fitas de vídeo, de companhias de vídeo, distribuidoras. Conhece mais algum? Também pode comentar aqui embaixo. E é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!